Que você veio para darmos continuidade à nossa semana de oração da fidelidade. Nós estamos estudando aqui temas maravilhosos que falam sobre a marca da fidelidade. Quando nós falamos de marca, nós entendemos que a marca é, na realidade, a influência que nós recebemos de um relacionamento. E essa influência pode ser tanto positiva como negativa. É claro que quando nós lidamos com pessoas, nós nos relacionamos com pessoas, nós vamos encontrar pessoas que vão trazer à nossa vida coisas maravilhosas, que serão inesquecíveis na nossa vida, mas também é claro que vamos encontrar pessoas que deixarão marcas negativas. E essas marcas negativas, elas nos acompanharão uma boa parte da nossa vida. Isso nós vamos ter que enfrentar, lidar, superar todas elas, né? Mas quando nós pensamos mais no âmbito espiritual, nós entendemos que a marca da fidelidade é quando nós nos relacionamos com Deus. Então, Deus é o único que nós podemos nos relacionar e ter certeza de que nós seremos influenciados para a vida eterna e não para a perdição. Vocês percebem, antes de ontem, nós falamos a respeito do encontro de Lúcifer com Eva. Veja que o encontro de Lúcifer com Eva deixou uma marca na vida de Eva, que foi uma marca ali terrível, não só na vida de Eva e de Adão, mas também na vida da humanidade. Nós estamos falando da marca chamada pecado. Por quê? O pecado trouxe a separação entre o homem e Deus. Deus havia planejado algo maravilhoso para aquele casal. Criou o casal perfeito, colocou aquele casal num lugar perfeito, num ambiente maravilhoso, um paraíso, e deu a eles a oportunidade de serem felizes. Eles poderiam viver eternamente se relacionando com Deus e tendo um relacionamento saudável com o seu Criador. Mas no momento em que eles deixam de confiar em Deus e passam a seguir os seus próprios desejos, então o resultado foi o pecado. O resultado foi a separação. O resultado foi a morte. Então, uma marca que está hoje no coração de todos os seres humanos, uma marca que somente, no final aí do grande conflito, nós, seres humanos, vamos conseguir nos livrar. Somente, é claro, aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, manter um relacionamento de salvação. É aí que entra a questão da marca da fidelidade. Para compreendermos melhor essa questão do pecado e procurar nos afastar cada vez mais dele, nós temos que entender o pecado na sua essência. Muitas vezes ouvimos falar de pecado. Isso é pecado, aquilo outro é pecado, não é assim? Mas precisamos compreender o que é pecado na sua essência. Vamos estudar um pouquinho hoje alguns textos da Bíblia. Eu vou ler aqui um e outros eu vou aqui citar devido ao nosso tempo. Quero convidá-lo para abrir a Bíblia em 1 João capítulo 3, verso 4. É um verso que todos conhecem. 1 João capítulo 3, verso 4. Amém? Todos encontraram, hein? Muito bem. O que está escrito aí? Todo aquele que pratica pecado, ou todo aquele que peca, transgride a lei de Deus. Por quê? Pecado é transgressão da lei de Deus. Eu nem estou lendo, estou parafraseando o que está escrito aqui.
Vamos repetir aqui. O que é pecado? Conforme está escrito aí, pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas em algumas versões nós encontramos assim: todo aquele que comete pecado comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Parece uma repetição, mas pecado e iniquidade não é a mesma coisa? Então, alguns tradutores da Bíblia traduziram dessa forma: todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Nós vamos compreender melhor examinando o original grego. A primeira palavra, pecado, ou todo aquele que comete pecado, está aí no grego como hamartia. É uma palavra grega que significa errar o alvo. Segura aí essa informação, ela é muito importante para nós. Então, pecado na realidade é o quê? Errar o alvo. E todo aquele que erra o alvo, ele transgride a lei. Aí a palavra transgressão da lei, que foi traduzida para transgressão da lei no original, no grego, é anomia. Essa palavra anomia é sem lei. É uma pessoa sem lei, quer dizer, um fora da lei. Uma pessoa sem lei é um fora da lei. Então ele é um criminoso, poderíamos assim dizer. Na realidade é um pecador, ou comete ou pratica o pecado. E esse pecado, obviamente, de acordo com o que está aqui, é a transgressão da lei de Deus. Então vamos compreender isto. Nós cometemos anomia porque nós temos hamartia, ou somos hamartia de certa forma. Quando nós voltamos lá em Gênesis, continuando a história da queda, quando Eva desobedece a Deus, o que ela faz? Ela comete anomia, porque ela está transgredindo uma lei. A partir do momento que Adão e Eva, eles pecam contra Deus, eles são transformados, e nós encontramos esta verdade ali em Gênesis, quando Adão e Eva, eles pecam contra Deus, eles se tornam então pecadores. Nós vimos que a Bíblia descreve Adão e Eva como nus espirituais. Eles viram que estavam nus. Eles pecaram, mudaram, algo foi mudado na vida de Adão e Eva de uma forma tão poderosa que Adão e Eva, eles se esconderam de Deus. Veja, o pecado faz separação entre Deus e a humanidade. Então, ao comer do fruto, ao transgredir a lei de Deus, onde estava escrito: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Ali o pecado levou então Adão e Eva a se tornarem inimigos de Deus, aliados de Satanás. Essa é uma grande verdade que nós temos ali em Gênesis. Eles passam agora a ter um relacionamento não com Deus, mas com o diabo. Eles estão se aliando com o diabo contra Deus, numa rebelião que se iniciou lá no céu por Lúcifer, que envolveu 1/3 dos anjos contra o domínio de Deus, e agora envolvem também o casal contra Deus. E o resultado foi o pecado. E o pecado, como a Bíblia mesmo nos traz a resposta, gera a morte. Veja, nós estamos falando aqui de relacionamento. E eu disse que para compreendermos bem a questão do pecado,
nós teríamos que entender a essência do próprio pecado. Então, o que seria o pecado em si? A essência. A essência do pecado traz na própria tradução do que é pecado, todo aquele que pratica pecado, hamartia, é errar o alvo. Por que que eles erraram o alvo? Ou porque nós erramos o alvo? Veja que essa resposta ela é muito simples. Adão e Eva cometeram pecado por livre, espontânea vontade. Eles não tinham uma natureza perversa, como nós temos e herdamos dos nossos primeiros pais. Essa natureza pervertida em nós, que nos motiva a pecar e que nos mantém longe de Deus. Eu estou falando agora de uma forma geral, né? A humanidade, aqueles que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que não forem libertos pelo poder de Jesus Cristo, esses se mantêm ainda nessa situação, com uma natureza pervertida, dominado pelo pecado e sempre errando o alvo. E qual seria o alvo? O nosso alvo primário era o amor a Deus sobre todas as coisas. Porque certa vez alguém se aproximou de Jesus e disse assim: qual seria o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus disse que o maior mandamento da lei era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Observe que a essência da lei é o amor. Porque você não consegue de maneira nenhuma observar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, se você não tiver amor no seu coração. Essa é a essência da lei. E por incrível que pareça, é claro, a própria Bíblia, apresenta a essência de Deus como sendo o quê? Amor. Porque Deus é amor. Deus não contém amor, Ele é amor. Ele não sabe fazer outra coisa. Porque a essência de Deus é amor. Mas por incrível que pareça, a essência da lei de Deus é amor. Porque o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós guardamos os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. E quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós guardamos os 6 outros mandamentos. Então essa é a essência. E a quebra do mandamento, então, na realidade é a quebra do quê? Do amor. Eu vou quebrar os 4 primeiros mandamentos quando Deus deixar de ser o meu alvo. Deixou de ser o alvo para Lúcifer. Pecado, errar o alvo. Deus deixou de ser o seu alvo. Deixou de ser aquele a quem ele devia cada dia se aproximar, buscar cada vez mais. Ao contrário disso, Lúcifer, ele passou a olhar para si. Ele passou a amar a si, colocar a si em primeiro lugar. Nós falamos disso aqui, né, no início dessa semana. E a partir do momento que ele passa a amar a si sobre todas as coisas, ele também deixa de amar o seu próximo. O foco, o alvo, agora é o eu. O eu em primeiro lugar. Deus não está mais em primeiro lugar. O próximo, muito menos. E quando nós olhamos hoje, queridos irmãos, para a realidade da humanidade, será que isso não reflete na humanidade? Esta lei, ela não é bem evidente na humanidade? As pessoas não buscam cada vez mais o seu próprio interesse? Quem é que está preocupado em buscar fazer a vontade de Deus? Quem é que está preocupado com o seu semelhante? Raras exceções de alguém que realmente doa a sua vida para salvar alguém.
Isso só é muito raro, mas na sua essência, a maioria ainda procura o orgulho, o egoísmo, busca o seu conforto em primeiro lugar. Isso é pecado. Então, quando nós entendemos que o pecado é a inversão do amor, nós entendemos claramente que um relacionamento com Deus, ele não pode ser um relacionamento saudável se nós não tivermos amor. Mas aí você pode me perguntar, mas como eu posso obter um verdadeiro amor? Evangelho de João capítulo 15, nós temos ali uma parábola que ela é muito interessante, que é a parábola da videira. E Jesus ele usou essa parábola para demonstrar como que realmente nós podemos desenvolver um amor verdadeiro. Não amor, de acordo com o que nós entendemos como seres humanos, porque até mesmo a forma de expressarmos amor ainda está maculado pelo pecado, maculado pelo egoísmo, maculado pelo orgulho. Quando a gente diz para alguém que o ama, você pode ter certeza que esse amor ainda não é um amor puro. É um amor maculado pelo pecado, porque nós somos pecadores. O pecado está na nossa essência. Nós somos maculados por uma natureza perversa, pecaminosa. E somente Cristo pode nos livrar dessa natureza. E aí Jesus ele usa essa parábola que está aí relatada no Evangelho de João capítulo 15, para demonstrar como nós podemos fazer para ter esse relacionamento com Deus, de tal forma que possamos receber uma marca tão grande em nosso coração, em nossa vida, que nos tornará realmente mordomos fiéis. Ninguém pode ser um mordomo fiel de Deus se ele não compreende quem é Deus, se ele não compreende o que é pecado e se ele não compreende o que é amor. O que está escrito aí? Jesus ele diz assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. Olha só o que está escrito: se você estiver ligado em mim, você vai produzir o quê? Como está escrito aí? Frutos ou fruto? Singular. Interessante, né? Por que Jesus ele não disse vós produzirão frutos, mas está dizendo vós produzirão fruto no singular? Na realidade, o que Jesus está fazendo aí é trazendo à mente dos seus ouvintes a questão do fruto do Espírito Santo que nós encontramos lá em Gálatas capítulo 5, onde Paulo ele fala da obra da carne, que a obra da carne é egoísmo, orgulho, não é? Vaidade, porfia, ciúmes, brigas, contendas, tudo isso é obra da carne, da natureza carnal. E do outro lado ele diz assim, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Tudo isso é fruto do Espírito Santo. Mas ninguém produzirá essa lista de coisas maravilhosas, bondade, amor, longanimidade, né? Amor, vocês percebem que vem em primeiro lugar, é a base, porque se uma pessoa não ama, ela não vai ser bondosa, ela não vai ser aí altruísta, ela não vai ser uma pessoa que confia. Ela precisa primeiro ter o amor. Mas quem pode produzir esta marca tão profunda na nossa natureza, ao ponto de produzirmos esse fruto? Somente o Espírito Santo. É o Espírito Santo, o agente da divindade, que trabalha em nós, nessa natureza ainda pervertida,
e nos transforma e nos prepara para o reino celestial, porque ninguém poderá entrar no reino de Deus se não estiver livre do pecado. E somente o Espírito Santo pode fazer essa renovação em nós, essa transformação em nós. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é uma verdade. Todo cristão deve crer nela. Infelizmente, muitos querem colocar os seus entes queridos, não é? No reino de Deus, querem colocar aquelas pessoas que não creram em Deus, ateus. E eu acho interessante isso. Nós vimos semana passada uma celebridade, né, que veio a falecer, e aí nas redes sociais estava havendo uma discussão dizendo assim: não, mas ele era ateu, mas na realidade as suas obras eram melhores do que muitos cristãos. Me desculpa aí, mas se obras salvassem alguém, Jesus não precisaria vir aqui a este mundo e morrer por nós. E o apóstolo Paulo foi bem claro: você pode dar o seu corpo a ser queimado por alguém, mas se não tiver amor, você é nada. Porque é isso que nós somos, nada sem Deus. Nós somos absolutamente nada sem Deus. A nossa justiça, ela é como um trapo de imundície. A palavra do Senhor diz. Você pode dar tudo o que você tem. Você pode dar até a sua vida. Mas se você não tiver amor, você não é nada. Nós precisamos compreender plenamente isso. O único que pode produzir em nós qualquer tipo de ação considerada válida por Deus é o Espírito Santo. E Jesus aqui, ele conta o segredo: como que eu vou produzir este amor? Como que eu vou ser marcado por esse amor? Nós precisamos estar ligados na videira. Jesus Cristo é a videira. E diz: se você estiver ligado em mim, permanecer em mim, você produzirá o fruto. Que coisa fabulosa, não é? Que coisa extraordinária é nós entendermos então o que é o amor. Deixa eu falar um pouco sobre o amor. Ainda nós não compreendemos o que é o amor. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou terapeuta familiar. Eu tenho uma pós-graduação na área de terapia familiar sistêmica. E às vezes quando a gente vai fazer uma terapia com um casal que está para se separar, e na realidade quando eles já vêm decididos, não é? Difícil alguém procurar ajuda quando ainda querem salvar o casamento. E sabe o que o mais a gente ouve? O amor acabou. A escritora Ellen White, ela diz assim, fazendo uma definição de amor, ela diz assim: o amor é uma plantinha de origem celestial. A afirmação que ela faz em vários lugares é algo extraordinário. E quando eu vi essa afirmação, eu comecei a pensar sobre o amor. Ela diz assim: amor não é sentimento. O que ela quer dizer? Que não é somente sentimento. Porque, claro, nós sentimos, não é? A emoção faz parte do nosso ser. O amor, ele faz parte do nosso ser porque nós sentimos. Mas, queridos, como deve ser o nosso relacionamento com Deus e como deve ser o nosso relacionamento com o nosso próximo? O que deve dirigir o nosso relacionamento? É a emoção ou é a razão? Veja o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Ele diz assim: olha, o culto agradável a Deus é um culto o quê? Racional.
Nós devemos amar a Deus pela razão. E isso aqui quer dizer, implica, que não é só sentimento. Na realidade, quando Ellen White diz que amor não é sentimento, é um princípio, e princípio nós escolhemos. Ela está dizendo que nós, como pessoas racionais, devemos escolher amar a Deus sobre todas as coisas, e nós podemos escolher amar o nosso próximo. Então, quando alguém diz assim, eu não amo mais a minha esposa, é porque ele está escolhendo não amar mais a sua esposa. E quando a esposa diz, eu não amo mais o meu esposo, é porque ela está racionalmente escolhendo não amá-lo mais. Isso é amor, é escolha, é um princípio. A salvação, ela depende da nossa escolha, de escolhermos aceitar a Jesus como Senhor e o nosso Salvador, de nos ligar a Ele e permanecer nele e permitir que o Espírito Santo produza em nós esse fruto. Que a sua característica principal é o amor. E veja que o amor gera bondade, longanimidade, e aí tem mais uma, felicidade. Você encontrou aí? Um dos frutos da presença do Espírito Santo em nossa vida é a felicidade. E o que mais nós queremos neste mundo é sermos felizes. Mas as pessoas estão procurando a felicidade em quê? Num relacionamento completamente oposto daquele proposto por Deus. Eva, ela era feliz porque tinha um relacionamento com Deus, ela estava ligada em Deus, ela era uma pessoa perfeita, mas quando ela ouviu a proposta de Satanás, Satanás só estava propondo para ela aquilo que ela já possuía. Veja só, ela era como Deus, mas é claro, ela foi criada à semelhança, à imagem de Deus. Ela era feliz, tudo que Satanás estava oferecendo para Eva, ela já possuía. Satanás não dá nada para ninguém. Quando ele oferece algo para você, ele está oferecendo algo que você tem, que ele quer tirar de você. Veja bem, observe muitas vezes quando um casamento ele é desfeito, quando um esposo procura um relacionamento fora do casamento com outra mulher, ele é feliz com a sua esposa, mas o diabo diz, não, você não é. Já viu aquele ditado que diz assim, a grama do vizinho sempre é mais verdinha? Não é assim? Nós não podemos receber uma marca profunda em nosso coração e nos tornar um fiel mordomo se nós não compreendermos o que é amor. Se nós não compreendermos o que é pecado, se nós não compreendermos o que é verdadeiro relacionamento. Eu sei que não é fácil. A vida do cristão não é fácil. E Jesus não disse que seria. Ele disse assim, no mundo tereis aflições, porque não é fácil. Nós, como filhos de Deus, nós temos que andar na contramão do mundo. Enquanto o mundo está indo por uma vertente, nós estamos voltando. Enquanto o mundo está procurando a autossatisfação, enquanto o mundo está buscando o prazer, nós estamos buscando, na realidade, servir um Deus que muitos até professam crer, mas não vivem o verdadeiro evangelho. Não é à toa que Jesus disse, muitos naquele dia me dirão, Senhor, mas nós não profetizamos no teu nome, não fizemos milagres no teu nome. E Jesus, ele vai dizer assim, em verdade vos digo, não vos conheço. Por quê? Lembre-se, pecado faz separação entre Deus e o homem. Essas pessoas que professam
conhecer Jesus, não conhecem. Essas pessoas não conhecem Jesus. E Jesus mesmo disse: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Anomia. Anomia é sem lei. Vós que vivem sem lei. Ou, na realidade, que transgridem a lei de Deus. Qual que é a essência do pecado? Errar o alvo. Vocês nunca tiveram ligado em mim. Vocês nunca permaneceram ligados em mim. Vocês erraram o alvo. O mestre de vocês, na realidade, é o orgulho, é a vaidade, é o desejo do prazer momentâneo. Vocês não foram meus mordomos fiéis. Vocês não foram meus servos. Jesus está falando para essa classe de pessoas que professam ser seguidoras de Jesus, fazer milagres no nome de Jesus. E Jesus diz: não, eu não vos conheço. Interessante que quando a gente olha a analogia, não é, da videira, a principal fase da analogia é estar ligado. Isso é relacionamento. Você não pode conhecer uma pessoa se você não se relacionar com essa pessoa. Jesus está dizendo que essas pessoas, por mais que professam conhecê-lo, não se relacionaram com ele. Eu preciso me relacionar com Jesus. Eu preciso andar nos passos de Jesus. Eu preciso seguir os mandamentos de Jesus pela minha razão. Eu escolho fazer a vontade do meu Deus. Porque todas as vezes que eu procuro fazer a vontade do meu Deus, eu sou feliz. Porque a felicidade é o fruto do Espírito. Se eu não sou feliz como cristão, alguma coisa não está certa. Então eu tenho que parar, rever os meus conceitos. Lembre-se, porque amor é um princípio. E princípio se escolhe, não sente somente. Eu escolho amar a Jesus. Eu escolho amar o meu próximo. Eu escolho ser um mordomo fiel e ser marcado por Ele para a eternidade. Você escolhe ser um mordomo fiel? Que Deus os abençoe grandemente e que a cada dia possamos crescer mais e mais. Amanhã nós vamos falar de um tema muito importante, você não pode perder. Amanhã nós vamos falar sobre o mínimo e o máximo. O mínimo e o máximo. Que Deus os abençoe. Até amanhã, com a graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar em pé e vamos orar. Santo Deus e Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecê-lo por este privilégio de participar dessa semana maravilhosa, Semana da Mordomia, onde estamos aqui estudando sobre as marcas da fidelidade. Pai Santo, desenvolva em nós o desejo de estarmos ligados em Cristo, que é a videira. Dá-nos esse privilégio de produzirmos o fruto do Espírito Santo, que possamos amá-lo sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Pedimos o nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.